Quem encontrou? Gente, falar quem encontrou, quando você encontra aí, deixa eu te dar um aviso muito bacana aí. Nós vamos começar uma série na célula. Começa terça-feira agora. Uma série muito profunda. Eu estou escrevendo esses estudos, vou escrever 4 estudos. O Senhor colocou no meu coração de ministrar uma série sobre o Sermão da Montanha. O título da série será Contra a Cultura do Reino. Contra a Cultura do Reino. Você vai aprender muito. Então você que não está em célula, procure uma célula. Nós temos dezenas, centenas de células na cidade. Procure uma célula, vá para lá, você vai aprender, você vai crescer. Dentro de uma célula você é discipulado. É um momento que você conversa, você pergunta, você aprende, você coloca também aquilo que você entendeu. E você não pode deixar de participar desta série que nós começaremos terça-feira agora, ou melhor, amanhã, né? As células, tem célula que já se reúne segunda-feira. Então, Contra a Cultura do Reino, vai ser muito boa. Achamos 1 Samuel 3. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos, que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. E Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. E de novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel levantou-se e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, eu não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. E o Senhor chamou pela terceira vez. E ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. E lhe disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se, e o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Uau! Obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. E acrescente bênçãos à minha fala. Toma minha voz. Usa-me como um mensageiro do Senhor nessa manhã. Não tenho pretensões nenhuma de aparecer. Que eu desapareça, que o Senhor apareça. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Mas fale conosco para amor do teu nome, Pai. Amém. Todos digam graças a Deus. O texto que nós fizemos a leitura nos fala do início do chamado do profeta Samuel. A Bíblia diz que Samuel ainda era um menino. O texto começa dizendo: o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. E essa parte aqui ela é muito forte, porque eu acho que ela resume toda a pregação de hoje. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli.
A Bíblia diz que naqueles dias não havia revelações, não havia visões, não havia profecias, porque havia pecado grave no tabernáculo de Deus. A situação não estava boa. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles estavam vivendo uma vida depravada no altar. E nos diz a Bíblia que Samuel, ele estava dormindo no santuário. Você se lembra que a mãe de Samuel não podia gerar? Como que se chamava a mãe de Samuel? Como? Ana. E ela fez um voto com Deus: se Deus me der um filho, eu o devolverei ao Senhor. E assim aconteceu. E agora Samuel está ali nessa situação, morando na casa do Senhor, trabalhando na casa do Senhor, crescendo na casa do Senhor. E o Senhor visita Samuel enquanto ele dormia. E o Senhor o chama, Samuel. E ele ouve a voz. Ele vai até o quarto do profeta, do sacerdote, e diz: sacerdote, o Senhor me chamou? Não, eu não te chamei, vai dormir. Eli já era velho. Mais uma vez vem a voz do Senhor: Samuel. Ele volta e diz: se o Senhor me chamou, eu já te disse que eu não te chamei. E Samuel volta a dormir, e a voz diz: Samuel. E ele vai mais uma vez e diz: o Senhor me chamou, sacerdote? Ele disse: eu já te disse que não, mas se acontecer de novo, você vai dizer: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E ele voltou, e mais uma vez a voz preencheu o lugar: Samuel. E ele disse: eis-me aqui, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Sabe, irmãos, eu estava orando esses dias e perguntando: Deus, o que falar para a igreja, o que ministrar, qual palavra que o Senhor quer? E o Senhor me trouxe um tema: o perigo da imaturidade ungida. Samuel era ungido, consagrado, separado, escolhido. Porém, o texto diz que ele era o quê? Menino. Diga comigo: menino. Embora ele fosse de Deus, embora ele fosse um menino de Deus, ele ainda era um menino. Estava debaixo da cobertura e supervisão de Eli. Eu não sei se você tem acompanhado as redes sociais aí nos últimos dias. Parece que um menino tomou conta das redes. Vocês têm visto aí? Um menino chamado Miguel, um pregador. E assim, fizeram desse menino uma enxurrada de memes, de piadas, de coisas. E num dado momento engraçado, mas quando você percebe, tem um sarcasmo por detrás, e aquilo tomou uma proporção. E eu fiz questão de sair da minha posição de um homem de 55 anos de idade, até a semana que vem, né? Semana que vem nós dobra o número, mas ainda tem que falar que eu tenho 55, aproveitar esses últimos dias que ainda me restam de mais novo, e me colocar no lugar dele. E fiz esse exercício. Isso se chama empatia. E eu fiquei pensando: meu Deus, que covardia que estão fazendo com esse menino. Eu não quero julgá-lo, eu não quero entrar na questão se ele está certo, se ele está errado. Não é sobre se ele está certo, se ele está errado. É sobre que ele ainda é um menino. E se eu fosse menino no lugar dele, talvez eu estaria fazendo até pior do que ele. Então é hora da gente parar e pensar na imaturidade, na infantilidade, porque esse menino, para mim, Deus está usando ele para falar para a igreja brasileira: vocês são uns infantis, vocês são uns imaturos. Sabe, quando eu olho para essa situação, a primeira pergunta que eu faço é: cadê os pais? Depois eu pergunto: cadê o pastor dele? E depois eu pergunto: quem são os pastores que estão usando ele?
para mim, ele é a maior vítima desse cenário que criaram em torno dele. E tenho orado para que Deus o guarde, para que isso não fira o seu coração e ele se torne um ateu, alguém que foi machucado, ferido, pisoteado pela própria igreja de Cristo. Ouçam bem, eu não estou aqui para defendê-lo, como também não estou aqui para acusá-lo. Meu assunto não é sobre ele, é sobre quem está por detrás. E daqueles que usam disso para debochar da obra de Deus e das coisas do reino de Deus. Porque maior pecado tem quem está por trás. E a Bíblia, ela nos instrui sobre isso. Quando você abre a sua Bíblia, lá em Timóteo, capítulo 3, Paulo, ele escrevendo ao jovem Timóteo, ao garoto, Timóteo ainda era um garoto. E Paulo dizia o seguinte: não deve ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. A Bíblia está nos alertando, o apóstolo está nos alertando a não colocarmos pessoas neófitas. E o que é um neófito? Um novo convertido em posição de liderança na igreja. Porque cargo é carga. Você acha que uma pessoa imatura teria suporte para aguentar o couro que eu levo estando nesse lugar? As pancadas que eu levo nessa cidade? Se não tem uma maturidade cristã, uma maturidade, uma convicção, se já não tiver, como diz o povo aí, fala, como é que é, a senhora fulano tem costa, como é que é, de couro, né, sei lá, uma coisa assim, não, de apanhar mesmo, de tomar paulada o tempo todo, né, você tem que já ter sido couro grosso, isso, couro grosso, você não aguenta. Então Paulo, ele está falando justamente sobre isso. E às vezes, pessoas elas querem subir tanto, mas não querem passar pelo processo. E o processo, ele existe para amadurecer. Gente, Jesus não precisava ter nascido da Virgem Maria e ficado aqui no anonimato até os 29 anos de idade, quando aconteceu o seu batismo, para começar o ministério, não. Ele poderia ter aparecido aqui na quinta-feira, morrido na sexta-feira da paixão, ressuscitado no domingo e ido embora. Mas ele trabalhou 3 anos e meio a vida daqueles discípulos, preparando eles, fazendo um discipulado, para que quando ele fosse para o Pai, os discípulos dessem continuidade, e debaixo de muita perseguição, perseguição dos romanos, perseguição dos judeus, perseguição das seitas, dos fariseus, dos saduceus, enfim. Isso é discipulado, é preparar a pessoa. Então nós devemos tomar muito cuidado em colocar pessoas novas na fé em posição de destaque de liderança. Na Vale nós temos as células. Temos até pessoas novas na fé liderando células. Mas ele não está sozinho. Ele tem um supervisor que o acompanha. Ele tem um coordenador de célula que o acompanha. Ele tem um pastor de rede que o acompanha. Ele não está sozinho. Ele está sendo treinado. Porque se ele também não for treinado, ele nunca vai aprender. Você já foi num supermercado, numa loja, e aí vem um atendente, e nas costas dele, ele diz, está escrito assim, sou novo aqui. Vocês já viram isso? Já é, porque dependendo do atendimento dele, fala, não, o cara, ele é novo, ele está aprendendo. Então, seu nível de paciência já aumenta. O que eu e você precisamos entender e não podemos abrir mão, e a Bíblia nos orienta a não colocar o neófito, mesmo que ele seja usado por Deus, mesmo que Deus o use com cura, com milagres, com pregação, não tem problema.
Mas sabe o que me preocupa muitas vezes? E para mim um dos maiores perigos acontece quando há uma mistura de dons espirituais com imaturidade espiritual. Dons espirituais com imaturidade espiritual. Por isso que eu disse que o versículo 1, ele resume muito bem. O menino Samuel, ministrava perante o Senhor. Uau! Um menino que ministra perante o Senhor. Uau! Porém, sob a direção de Eli. Esse menino não estava solto. Esse menino tinha um acompanhamento. Eli estava por detrás acompanhando ele. Quando você vai para a igreja de Corinto, na Bíblia, a carta do apóstolo Paulo, tanto a primeira como a segunda carta aos Coríntios, você vai perceber que era uma igreja extremamente infantil. Tão infantil. E Paulo fala, eu, irmãos, não pude falar com vocês como a espirituais, mas como a carnais. Como o quê? A crianças em Cristo. Eu dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam prontos para ele, e de fato ainda não estão prontos. É a igreja dos dons espirituais. É a igreja que mais fluía nos dons espirituais. Os dons eram ativos naquela igreja, porém a infantilidade também era gigantesca. Eles cresciam como a igreja brasileira, cresce numa velocidade na extensão de um oceano, mas na profundidade de uma piscina de criança. Uma infantilidade. E quando você olha para essa passagem, você vai perceber da infantilidade. Eles eram tão infantis que na ceia do Senhor, e esse texto que está aí de 1 Coríntios 11 é da ceia, Paulo escrevendo, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, pois ao comer cada um se apressa a tomar sua própria refeição, e um fica com fome e o outro se embriaga. Sabe o que era culto de ceia? Amanhã tem culto de ceia, nem vou jantar hoje. Você vai jejuar? Não, quer comer até não aguentar mais. E vou beber até não aguentar mais. E aí, alguns estudiosos dizem que alguns crentes da igreja de Corinto comia tanto e depois enfiava a mão na garganta para vomitar, para conseguir comer mais. Olha o nível de infantilidade daquela igreja, que não é muito diferente da igreja brasileira, do que nós temos visto em muitos lugares no Brasil. Eles chegavam a ponto de se embriagar. A infantilidade nos dons era tão grande que Paulo teve que exortá-los, dizendo que o culto precisava ter ordem. Irmãos, capítulo 14, verso 20, não sejam crianças. Olha de novo, Paulo está usando a palavra criança. Não sejam criança no modo de pensar, mas sejam meninos quanto à maldade, e adultos no modo de pensar. Porque Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Mas tudo deve ser feito com ordem, e tudo deve ser feito com decência. O que estava acontecendo ali? O culto deles era uma bagunça. Um estava pregando, enquanto estava pregando, o outro estava dando profecia, o outro estava orando em língua, e sem falar que houve casos que estavam até pregando em línguas. Imagina você vir para um culto e eu chegar aqui, pegar o microfone e ficar aqui 40 minutos pregando em línguas na sua cabeça. Aí Paulo vai e escreve, todavia na igreja eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir aos outros, do que falar 10.000 palavras em línguas. Porque eles acharam, eles disputavam para ver quem era o melhor, quem falava a língua mais bonita, quem falava mais tempo em línguas, sabe, então talvez era muito comum chegar lá no irmão, né? Ô, meu irmão, xaramanaia. Aí os dois começavam a conversar em língua. Você passava, estavam lá e estavam conversando. O que está acontecendo ali? Olha a infantilidade da igreja de Corinto. Tudo isso por causa do versículo de número 20, né? Quando Paulo fala com eles lá. Paulo, ele falando com eles, todavia eu prefiro falar 5 palavras. Eles iam dar profecia e juntavam um monte de profecia. Um fala, outro tem um... Sabe, era uma confusão. Deus estava ali.
Havia milagres ali, havia curas ali, havia um mover de Deus, profecias que realmente, revelações, coisas incríveis aconteciam ali. Mas, embora Deus estava ali, os homens que estavam ali eram meninos e estavam provocando a maior bagunça. Dons não é sinônimo de maturidade. O que é sinônimo de maturidade é Gálatas capítulo 5, dos versículos 20 a seguir, que diz que o fruto do Espírito. Quando você tem o dom de língua, você tem o dom de língua, mas quando você tem o fruto do Espírito, você tem o dom de controlar a sua língua. Então, maturidade não é medida pelos dons. Porque fulano prega bem, porque fulano ora, porque Deus opera, porque Deus cura, porque Deus liberta, porque tem revelação, porque tem profecia, porque tem língua estranha. Não, isso não é sinônimo de maturidade. Sinônimo de maturidade é fruto do Espírito. É longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Isso sim é maturidade. E Jesus também, por outro lado, ele não disse que vocês os conhecerão pelos dons, mas ele disse que a árvore ela é conhecida pelos frutos. Mateus 7, versículo 20, Jesus nos diz isso. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala dos dons espirituais. Está lá em Coríntios 12, e ele fala, a um é dado, parte do versículo 1 vai falar pelo Espírito, ele vai dizer o seguinte: a um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria, dom da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento, dom do conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé, dom da fé. A outro, dons de curar. A outro, dons de operar milagres, que é maravilhas. A outro, dom da profecia, dom de discernir os espíritos, dom de variedade de língua, dom de interpretação de língua. Os 9 dons espirituais estão ali. Agora, nessa escala de dons, qual é o primeiro dom? Qual é o primeiro? Qual é? Um é dado a palavra de sabedoria. E sabe qual é o dom sexto? O dom de número 6? Sabedoria 1, conhecimento 2, fé 3, curar 4, maravilhas 5 e profecia é o dom de número o quê? 6. Quando você vai para a Bíblia, o número 6 é o número de quem? Do homem. Por isso que o anticristo lá, ele é o 666. O número do homem na Bíblia é o número 6. E por que que o dom de profecia está ali como o sexto? É para provar e para mostrar para mim e para você que nem toda profecia vem de Deus. Tem muita coisa que vem do homem. E é claro, se um paralítico levantar aqui agora, se um cego de nascença começar a enxergar aqui agora, alguém tem dúvida que foi Deus que curou ele? Sim ou não? Não. Mas se eu der uma profecia aqui agora, você tem dúvida se aquilo pode ser do homem ou se pode ser de Deus? Sim. E por isso, Paulo, quando ele fala dessa questão dos dons espirituais, ele já joga no versículo 29 do capítulo 14 o seguinte: quanto aos profetas, falem 2 ou 3, e os outros o quê? E os outros o quê? E os outros o quê? Mais forte, os outros o quê? Então, quando alguém te der uma profecia, o que você tem que fazer? Fazer o quê? Julgar, não aceitar, julgar. Porque é o 6. Ela pode ser de Deus, mas ela também pode ser do homem. Se for de Deus, amém, vai se cumprir. Se não foi, pronto. Eu não vou basear minha vida nisso. Então eu e você precisamos ter essa clareza. E uma das áreas que eu mais vejo confusão nas igrejas, principalmente nas pentecostais, é sobre o dom da profecia. Porque quanta gente machucada, decepcionada, frustrada, porque receberam uma profecia que não era verdadeira. Por isso o dom da profecia é o único dom que Deus manda julgar. Julga. Você tem que julgar. E quando se fala de profecia, eu estou falando de palavra profética. Os dons ali, pode vir uma palavra profética, mas pode ser uma visão, pode ser uma revelação, pode ser um sonho.
E é justamente no número 6 que eu e você precisamos entender que pode acontecer coisas que não tem nada a ver com Deus. O problema é que existem pessoas que elas são guiadas por sonhos. E isso é muito perigoso. Não que Deus não fale através de sonhos. Deus fala por meio de visões, por meio de uma palavra profética, por meio das... Deus fala por meio de sonhos. Mas eu e você precisamos tomar cuidado de não guiar nossa vida por sonhos. Tem gente que todo dia tem um sonho. Eu falo assim, eu não trabalho, eu só fico dormindo, porque eu não entendo. E quando a gente fala isso, gente, não é para menosprezar, não, é para a gente tomar cuidado. Quando você vai para o livro de Gênesis, Gênesis capítulo 35, capítulo 37, José, vamos falar de José. José foi odiado pelos irmãos, lançado na cova, vendido como escravo, caluniado na casa de Potifar, pegou cadeia. Todas essas encrencas que aconteceram com José. Se você conhece a Bíblia, você sabe do que eu estou falando. Qual foi a base para que tudo isso acontecesse? O quê? Um sonho. Um sonho. Um sonho contado para a pessoa errada. Tem sonho que Deus vai te dar e é para você e acabou, não conta para ninguém. José foi contar o sonho dele para os irmãos dele, deu no que deu. E aquele sonho não era para ser contado para os irmãos, aquele sonho era para ele. Só que quando ele conta o sonho para os irmãos pegam o sonho e distorce. Ah, você está falando que você manda em nós? Você está falando que nós vamos nos ajoelhar perante você? E aconteceu, cumpriu. Foi de Deus. Às vezes Deus está te dando um sonho, o sonho é de Deus. Mas não é para você falar. Guarda, ore, busque a Deus sobre aquilo. Mesmo porque existem sonhos pessoais, existem sonhos proféticos e existem sonhos que eu poderia chamá-los de psicológicos. Pastor, sonhei essa semana com uma perseguição. Pessoas me perseguindo. Eu acho que é um parente meu que está me perseguindo. Não é um parente seu que está te perseguindo. É uma culpa que você carrega dentro de você. E você não se libertou dela. E aonde você for, essa culpa está te perseguindo. Não é sobre o seu parente, o seu tio, seu cunhado, sei lá o quê. Pastor, eu tive um sonho. O que foi, irmão? Eu sonhei que a igreja estava vazia. Nossa, a igreja vai ficar vazia. Não, a igreja não é isso aqui é um templo. Igreja é você, quem sabe Deus não está falando que você está vazio. E está precisando de se encher. Não, e o dia que uma irmã sonhou que tinha cocô no altar da igreja. A igreja não era aqui, o prédio da igreja era lá em cima, ainda no outro prédio antigo. Isso faz muitos anos. E a irmã foi no microfone e revelou: Deus me deu um sonho. E aí ficou pronto. Quem está fazendo a merda? É o pessoal da música, é os obreiros da igreja. E deu uma confusão na igreja. Passado um tempo, o filho dessa irmã foi preso. E ela foi indiciada, porque o filho tinha feito merda. E ela estava ocultando a merda. Então uma igreja que estava com a merda no altar, era ela no coração dela. Quem está entendendo? Muitos dos nossos sonhos são sobre nós, porque Deus não é fofoqueiro. Se Deus quiser falar com o outro, Ele usa a vida do outro e fala com ele. Agora, existem palavras proféticas, existem revelações, existem. Só que a gente precisa de ter sabedoria. Sonhei que eu estava nu. Quem sabe Deus não está te visitando e mostrando que tem alguma coisa que você esconde de todo mundo que vai vir à tona e todo mundo vai ficar sabendo. Então a gente precisa às vezes entender. Sonhei que tinha um ídolo dentro da igreja. A igreja está com idolatria. Será que não é Deus falando que você está idolatrando alguma área da sua vida? Um filho, um casamento, um carro, uma casa, um emprego, sei lá o que. Isso não está se tornando um ídolo. Nem tudo que sonhamos vem de Deus.
muitos sonhos nascem do que carregamos dentro do nosso inconsciente. Você tem que entender o seguinte: quando você dorme, a sua mente consciente, ela apaga, ela descansa, mas a sua mente inconsciente, ela não descansa, ela continua trabalhando. E muitas coisas não resolvidas dentro de nós, muitas vezes vêm à tona, sabe que hora? Do sonho. Traumas, coisas que nós vivemos na nossa infância, coisas que nós carregamos no inconsciente, dores, medos, angústias, desejos reprimidos, inseguranças, traumas do passado não resolvidos, que vêm nos assombrar, como diz Eclesiastes 5. Porque da muita ocupação vem o quê? O sonho. Da muita ocupação. Você deita preocupado com uma coisa, você vai sonhar com algo parecido com aquilo. E às vezes você está vivendo um momento de ansiedade, de tensão, dentro de você, alguma coisa que você está passando, uma situação difícil. Mas é algo ligado às situações do seu passado, da sua infância, da sua adolescência, e aquilo vem à tona. Isso é um pecado? Não, é uma bênção. Porque Deus está te mostrando coisas no seu inconsciente. Então é hora de você pegar esse sonho e falar: Pai, me revela o que o Senhor quer falar comigo. Irmãos, Daniel, capítulo 4, o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho. Ele sonha com uma árvore frondosa, e essa árvore é cortada. Ele se assusta, porque a glória era grande, mas ela caía. E ele pensando que o sonho era sobre a Babilônia, e o sonho não era sobre a Babilônia, o sonho era sobre ele, era sobre o ego dele, era Deus dizendo: você subiu demais sem se curvar, mas agora, para te restaurar, eu vou te derrubar. Muitos dos nossos sonhos, às vezes, vêm para nos fazer humilhar do nosso orgulho e nos arrepender para que algo maior não nos aconteça. Por isso eu digo: não ignore os sonhos, amém? Mas também não pregue tudo que sonha. Aliás, vou te dar uma dica. Você que é usado em dons, Deus está te usando na profecia, Deus está te usando na revelação, Deus te dá uma visão, Deus te dá um sonho, e aí você quer compartilhar. E aí eu vou compartilhar uma visão que eu tive com o Bebeto. E aí eu vou chegar para o Bebeto e não vou chegar assim: ô Bebeto, assim diz o Senhor. Não vou. Ó Bebeto, Deus mandou eu te falar. Eu não vou. Porque lembra que é o dom 6. E dá muita ocupação, vem os sonhos. Eu vou chegar para ele e falar: Bebeto, eu tive um sonho, eu tive uma visão, me veio uma impressão, algo assim, 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 assim. Faz sentido para você, Bebeto? O pastor faz. Eu estou vivendo um momento desse. Então senta aqui que nós vamos conversar agora. Você está entendendo? Você não queima o filme de Deus. Você não queima o seu filme. E o irmão vai te agradecer. Agora se ele falar: não tem nada não. Não tem nada não. Então beleza então. Por quê? Não, nada não. Deixa para lá. Simples. Sim ou não? Deus te usou, se não te usou também, a vida segue. É melhor do que criar todo um teatro. Eis meu servo, eis que eu te... Porque isso só queima o filme de Deus, né? Só queima, quando eu falo queimar o filme de Deus, o que eu quero dizer é Romanos capítulo 3, versículo 4, né? Deus não se queima o filme, mas queima os dons, o filme dos dons espirituais, do mover de Deus. Igual quando a gente entra na internet, tem um monte de gente debochando de algo que Deus realmente faz e que é do Senhor. E aí a gente fica, eu não sei você, mas hoje eu estou andando meio assim, meio com medo, porque a gente vê tanta coisa acontecendo. Agora, o que Romanos fala? De maneira nenhuma, antes seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Meu irmão, que a profecia não cumpriu, não foi Deus não, que foi eu. Eu menti, eu errei, eu precipitei, eu falhei, mas Deus seja verdadeiro e o homem mentiroso. Vai acontecer de vez em quando, você mesmo que Deus te usa nos dons, você dá umas ratas de vez em quando, dá umas furadas, vai.
Porque seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Então você tem que entender isso, ter essa maturidade. Isso também não pode servir, não quer saber? Eu não quero mais o dom que Deus me deu. Não, não é sobre isso. Tenha apenas sabedoria, para que não seja infantil. Paulo teve muito problema com a igreja de Corinto. No capítulo 4, ele escreve para consertar. Ele fala o seguinte: embora que vocês tenham 10.000 orientadores, numa tradução vai dizer preceptores, numa outra tradução vai dizer tutores, ele está falando de professores. Embora vocês tenham 10.000 professores em Cristo, não tem muitos pais, pois fui eu quem os gerei em Cristo Jesus por meio do Evangelho. No capítulo 3, a igreja de Corinto estava brigando para saber quem era o melhor pregador. Não, eu gosto de Pedro, Cefas. Não, eu gosto de Paulo. Não, eu gosto de Apolo. Não, quando eu chego na porta da igreja e não é o Apolo que está pregando, é o Cefas, eu vou até embora. Contextualizando. A pessoa imatura, ela escolhe o pregador. O maduro sabe que quem vai fazer a obra é Deus. Não é o pregador. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Um irmão convidou um patrão dele para um culto. Custou levar o patrão no culto. No dia que ele levou o patrão no culto, o pastor não estava. Era o diácono. E o diácono foi pego de surpresa porque o pastor teve que sair depressa, morreu alguém da família dele em outra cidade, e ele ligou para o diácono e falou: o culto começa daqui meia hora, eu estou saindo, você prega lá para mim. O diácono foi para o culto. Meu Deus, o que eu vou pregar? Aí abriu uma Bíblia em genealogia. Você sabe o que está escrito em genealogia? Fulano gerou fulano e morreu, fulano gerou fulano e morreu, fulano gerou... E o irmão bota a mão na cara e fala: justamente hoje que eu trouxe meu patrão. Justamente hoje. Misericórdia. Não devia ter trazido ele. E ficou se praguejando dentro. Vem, trago meu patrão, passar essa vergonha. O irmão leu um texto que ninguém leu nada, nem ele entendeu o que leu. Quando foi no outro dia, ele todo envergonhado do patrão: ei, tudo bem? Tudo bem. Nem quis perguntar se ele gostou. O patrão falou: olha, você acredita que eu mal dormi essa noite? Ele falou: por quê? Eu fiquei pensando naquela palavra que aquele moço deu lá na igreja. Como assim o senhor ficou pensando? Não, fulano gerou fulano e morreu. Fulano gerou fulano e morreu. E eu fiquei pensando: meu avô gerou meu pai e morreu. Meu pai me gerou e morreu. Eu gerei meu filho e se eu morrer eu vou para onde? O que eu faço? Ele falou assim: você tem que aceitar Jesus. Recebe Jesus agora, eu vou orar com você. Gente, não é sobre nós. É sobre Deus. Talvez a maior pregação que uma pessoa vai ouvir ao entrar aqui nessas portas não é a que está pregando no altar, mas é o abraço que ele vai receber lá na porta da igreja. Ele vai falar: eu me converti, não foi pela pregação, mas foi pelo acolhimento, pelo abraço. Eu me senti acolhido, eu me senti pertencer a um grupo. Quem está entendendo? É Deus quem faz. Às vezes é a música que vai tocar, eu não sei. É Deus. Mas o que Paulo faz para corrigir isso? Eles estavam brigando: eu sou de Apolo, eu sou de não sei quem, eu sou de quê. Sabe, e essa briga ela existe ainda hoje. Só que Paulo está falando: olha, vocês podem ter 10.000 professores, vocês podem ter 10.000 mentores, vocês podem ter 10.000 pessoas que te influenciam, mas pai, você só tem um. E o imaturo, como é que ele age? O imaturo, o maduro e o imaturo. A pessoa madura na fé, ele ouve uma coisa diferente do que é ensinado aqui na igreja, e ele põe em xeque a credibilidade de quem? De quem está lá fora ensinando. Mas esse cara que está na internet, que está falando isso aí, isso não tem nada a ver não. Meu pastor falou foi isso, isso e isso. Lembra do pai e o filho? O filho lá fora escuta coisa. Se o filho é maduro, não, mas meu pai e minha mãe me ensinou, foi desse jeito aqui, ó. Sim ou não? Agora, se o filho é imaturo, em vez dele colocar a pessoa lá de fora em xeque, ele coloca quem? O pai e a mãe. Ué, mas meu pai e minha mãe estão errados, ué. A pessoa imatura é assim. A internet tem de tudo. Tudo. Você escuta de tudo. Tudo que você abrir lá, você vai achar. Agora, você vai colocar quem em xeque? O que você está ouvindo lá ou o que você está ouvindo aqui? Então, Paulo corrige isso e fala: vocês podem ter 10.000 preceptores, mas pai, você só tem um. Você só tem um. Eu me lembro que quando nós começamos a fazer encontro com Deus,
Aí um irmão ficou muito para trás, não foi. E alguém conversou com ele, e ele falou, eu não vou nesse negócio de encontro, esse negócio de encontro é do diabo, lá faz regressão, lá aquelas historinhas lá de trás, igual estão falando de Legendário agora, que vocês conhecem. O Legendário tem que pagar 80 mil, né? Foi uma credo, esse povo da igreja está rico demais, eu não estou sabendo. Essas mentirinhas. E aí, meus irmãos, eu virei para esse irmão um dia e falei, irmão, por que você não vai no encontro com Deus, cara? Você é um cara tão precioso, eu precisava tanto que você fosse. Não, eu não vou, por causa que o encontro com Deus é isso e aquilo. Eu falei, não, amém. Quem te falou isso? O pastor lá da televisão que estava pregando. Eu falei, não, tá bom. Deixa eu te falar uma coisa. Quem foi que te batizou? Foi o pastor da televisão ou fui eu? Foi o senhor. Quando você casou, quem foi que fez seu casamento? Fui eu ou o pastor da televisão? Foi o senhor. Quando seu filho nasceu, quem foi que apresentou o seu filho no altar? Fui eu ou o pastor da televisão? Foi o senhor. Quando sua mãe morreu, quem estava lá no funeral do seu lado e fez o culto? Foi o pastor da televisão ou fui eu? Foi o senhor. Foi, então cria vergonha na cara e para de escutar esse pastor da televisão e vem me escutar. Ou então, o dia que você tiver um BO, esquece que eu existo, liga para ele para ver se ele te atende. Sabe, a gente precisa colocar as coisas no lugar. E a infantilidade muitas vezes nos atrapalha. Nos atrapalha. Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 14, ele diz, então não sereis mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e a esperteza de homens que induzem ao erro. Nós não podemos ser como criança levado a ventos. Porque infantis, ele trabalha assim. O infantil, o tempo todo. O que ele tem em busca? Pessoa infantil na fé, imatura na fé, ela está preocupada com o título. Ela está preocupada com o rótulo. Ela está preocupada com cargos, com posições. Enquanto que os maduros estão preocupados com conteúdo, se as coisas vão acontecer, se os resultados virão, se vidas serão transformadas, se vidas serão salvas. Os discípulos de Jesus, eles eram tão imaturos, num determinado momento da vida deles, que Lucas 22, 24 vai dizer, suscitou-se também entre eles uma o quê? Discussão, para saber qual deles era o maior. E eles lá discutindo para ver quem era o maior. E como se isso não bastasse, sabe o que eles fizeram? Botaram a mãe no meio. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando, fez um pedido. Perguntou-lhe Jesus, o que queres? E ela respondeu, manda que no teu reino esses meus dois filhos se assentem, um à direita e outro à esquerda. A preocupação deles era cargos. Não, no reino eu preciso ocupar um cargo, eu preciso ocupar uma posição, eu preciso ser obreiro. Irmão, se a sua motivação em ser obreiro é só para ter cargo, sua motivação está errada. Não, eu preciso ser um líder de célula. Se a sua motivação é só para falar, eu sou o líder, eu quero ser pastor para quê? Para eu ser o pastor. Deixa eu te falar uma coisa, porção dobrada não é para brilhar mais, é para servir mais. A sua motivação tem que ser, eu vou ser um obreiro na casa de Deus, para fazer a obra de Deus, para ajudar na ordem do culto, para trabalhar ali no culto, para orar pelas pessoas, me consagrar minha vida, para a hora que o pastor fizer o apelo, eu ir lá cheio do Espírito Santo, eu orei, jejuei, agora eu vou impor as mãos, e eu vou ver Deus me usar em cura. Se não for isso, para que ser obreiro? Para que ser líder de célula? Vou ser líder de célula para cuidar de vidas, para ver vidas transformadas, minha célula crescer, multiplicar, e muita gente ser batizada, ser discipulada. Eu tenho maturidade, a igreja está lotada, gente. Essa igreja aqui é um berçário de tanto novo convertido. E você, meu irmão, maduro na fé, eu preciso tanto que você seja um líder de célula, para me ajudar a discipular essas pessoas, para que elas errem menos na caminhada cristã. Então essa deve ser a nossa motivação, não é sobre cargo. Agora vem os legendários, né? Eu vou dar um spoiler do legendário. Dentro do legendário existe um cargo, coordenador. Não, vamos ver quem vai ser o coordenador. Eu quero ver, seu João, seu Joaquim, seu José, seu Sebastião.
te falar uma coisa. Mateus 25, 21. Só existe um cargo na face da terra que vai passar para a eternidade. Pastor, presbítero, diácono, bispo, apóstolo, líder de célula, obreiro, sei lá o que for. Isso tudo vai acabar. Quando Jesus voltar, só tem um cargo que vai estar lá do outro lado. E ele falou dele: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Servo, serva. Eu não serei julgado porque eu sou um pastor, mas se eu sou um servo. E ponto. O que importa é Deus me usar. O título é apenas para organizações, hierarquias, para que se estabeleça a boa ordem das coisas. O importante, se eu te falar uma coisa, eu nunca na minha vida corri atrás de ser pastor. Pelo contrário, eu corri para não ser pastor. Corri e Deus me pegou. Sabe, eu e você precisamos entender sobre isso. Saul estava louco atrás do trono e Davi louco atrás da presença. Sabe o que aconteceu? Saul usava a coroa sem Deus, e Davi, Deus usava Davi sem a coroa. Não importa título, importa é a presença de Deus na sua vida, é o Senhor te usar. Sabe, aí existe uma linha que separa os homens dos meninos, e o que diferencia os homens de meninos, mulheres de meninas, não é a idade, mas é a postura diante da vida, porque meninos se movem por sentimentos, pessoas maduras por decisões. Você sabe que você está amadurecendo quando você deixa de ser guiado pelo que sente e passa a ser guiado pelo que é certo. Eu não tomo decisões pelo que eu sinto, eu tomo decisões porque eu tenho que tomar. Eu não tomo decisões para arrancar aplausos de pessoa. Você quer perder tempo? É me pressionar. Porque eu faço o que precisa ser feito. Agrade A, agrade a B. Eu não preciso de aplauso. Já cheguei aonde eu tinha que chegar, sem bajular ninguém. Então eu e você precisamos ter essa consciência. Homens não fazem, mulheres não tomam decisões pelo que sente, mas tomam pelo que precisa ser feito. Decisões, atitude. Ah, isso não é popular, tô nem aí. Precisa ser feito? Vamos fazer. Vai doer em mim também? Vai, mas tem que ser feito. Agora, quem joga pra galera, um dia tá de cá, outro dia tá de cá, não tem firmeza, porque é infantil, é imaturo. Ah, eu não sinto vontade de continuar. Ah, eu não sinto vontade de perdoar. Sentir é coisa de menino, eu não perdoo porque eu sinto, não. Eu perdoo porque eu tenho que perdoar. É mandamento, é palavra de Deus, eu tenho que perdoar. Ah, eu não sinto vontade de continuar. Meninos desistem, homens permanecem. É por causa de viver baseado nos sentimentos que as pessoas trocam de esposa, trocam de marido, trocam de amizade, trocam de igreja, com quem troca de roupa, porque agem pelo que sentem e não pelo que acreditam e decidiram manter. Homens maduros sabem que a perseverança não é sobre emoção, é sobre convicção. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. É o que eu estou sentindo. Mas todavia, faça-se a tua vontade. É o que eu decido. O meu sentimento, afasta o cálice de mim, Pai. Mas a minha decisão, faça-se a tua vontade. E isso é muito claro para nós. O Evangelho não é sobre sentimento. A bem da verdade, o Evangelho ele precisa começar na mente. Romanos 12, versículos 1 e 2 diz: rogo-vos, porém, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto o quê? Culto o quê? Racional. Racional. Se o Evangelho chegar ao meu coração sem passar pela minha mente, Jesus disse o quê? Amarás o Senhor com todo o teu coração, mas amarás o Senhor teu Deus com todo o teu
entendimento, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Mas eu posso amar a Deus com o meu coração? Posso, mas eu preciso amar a Deus também com o meu entendimento. Porque as pessoas que vivem pelo que sente, ela não vai longe. Porque o que eu sinto é muito relativo. Eu não posso estar condicionando a minha fé ao que eu sinto, porque a vida é muito volúvel, é muito relativo. O que eu sinto hoje, eu posso não sentir amanhã. Hoje eu levanto com vontade de morrer, quando é de tarde eu estou com vontade de viver. Hoje eu levanto com vontade de continuar casado, amanhã eu levanto com vontade de estar separado. E no outro dia eu estou com vontade de estar casado de novo. Então eu não posso agir pelo que eu sinto. Eu tenho que agir pelo que é certo. Não é sobre sentimento. Sentimento é relativo. O que eu sinto hoje eu posso não sentir amanhã. Charles Spurgeon, um príncipe dos pregadores, ele disse o seguinte: os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Sentimento é relativo, mas o que eu sei não. O que eu sei é certeza. Quanto que é 1 mais 1? Quanto que é 2 mais 2? Se você estiver alegre, quanto que é 1 mais 1? Se você estiver triste, quanto que é 1 mais 1? Isso é conhecimento. Isso é certeza. Isso é fé. Certeza das coisas que se esperam. Prova, certeza a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A prova das coisas que não se vê. Você não sente para saber. Você sabe, independente do que você está sentindo. A fé não é uma sensação do que se espera. Ela é a certeza. É a certeza. E o que é a certeza? O que é a certeza? Ah, eu estou triste, eu não estou sentindo Deus. Ah, eu não senti aquele arrepio, Deus não está aqui. Não é sobre o que eu sinto. Uau, está muito forte. Vamos trocar de microfone? Já estou terminando também. Já estou terminando também. Deixa eu desligar esse microfone aqui. Não é sobre o que eu sinto. Não é sobre o que eu sinto, é sobre o que eu sei. Eu não preciso sentir um arrepio, eu não preciso ter uma sensação, um charamanaia. Não é sobre o que eu sinto, é sobre o que eu sei. E o que eu sei? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe o Senhor percebe os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Antes que haja palavra chegue à língua, à minha língua, Tu, Senhor, já sabes o que eu vou dizer. O Senhor conhece inteiramente. Tu me cercas por trás, Tu me cercas pela frente, pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, muito elevado para que eu possa alcançar. Para onde me afastarei do Teu Espírito? Para onde eu fugirei da Tua presença? Se eu subir ao céu, Senhor, Tu aí estás. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, também ali estás. Se eu tomar as asas da alvorada e morar nos confins dos mares, ali a Tua mão me guarda e a Tua destra me susterá. Não é sobre o que eu sinto, não é sobre o que eu sinto, é sobre o que eu sei. Eu sei que Ele está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é se eu estou alegre, não é se eu estou triste. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei, Tu estás comigo, Tua vara e o Teu cajado me consolam. Quando você alcança isso, você se torna um homem maduro, uma mulher madura. Vamos nos colocar em pé. Não confie nas suas emoções. Jeremias 17:9 vai dizer:
enganoso mais do que todas as coisas é o coração do homem. Feche os seus olhos. Olhe para dentro de você. Olhe-se, Deus, aonde eu preciso me amadurecer mais? Onde eu preciso tornar-me mais maduro? Será que eu preciso amadurecer mais na minha fé? Deus vai te usar. Ele usou o menino Samuel, mas ele era menino. Eli estava ali orientando ele, então não tinha problema, ele era discipulado. Será que você precisa amadurecer mais no seu conhecimento da palavra? Amadurecer mais nos dons espirituais? Não negue os dons que Deus tem colocado sobre você. Essa não é uma palavra para você dizer: eu não quero ser mais usado por Deus. Não, Deus precisa de você. Deus precisa do que Ele colocou dentro de você. Os dons não são enfeites, são ferramentas. Mas busque a maturidade. Será que eu preciso me amadurecer mais como pai? Mais como marido? Amadurecer mais como esposa? Senhor, a Tua palavra nos fala sobre crescermos para chegarmos até a estatura de varão perfeito, de varão maduro. Ajuda-nos, Senhor. Nós temos vivido dias tão difíceis, meu Pai. São tantas vozes que chegam no nosso celular, pelas mídias sociais, tantos ensinamentos, tanta coisa. Senhor, ajuda-nos a ter maturidade para filtrar essas coisas, meu Pai. Nós não podemos ser uma igreja infantil, uma igreja imatura, mesmo porque o Senhor não vem buscar uma criança, o Senhor vem buscar uma noiva madura, uma noiva que sabe o que quer, uma noiva que já passou por todo tipo de sofrimento e agora está madura, pronta para ser buscada